Aleluia, glória a Deus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Saúdo nossos irmãos internautas com a paz do Senhor. Estou feliz. Hoje era para não ter chegado atrasado, mas pela manhã o chefe chegou e me botou em outra equipe, né, não me mandou para longe. E eu louvo a Deus que ele ouviu a oração pela manhã. Eu disse, ô Senhor, eu quero tanto estar ali. Minha primeira vez ali, eu quero estar lá. E a gente tem orado. Quero agradecer ao pastor Thelmo Daniel, que me deu essa oportunidade. Primeiramente a Deus, né? Já me questionaram ali na frente se eu iria pregar, pastor Valdeir, em angolano. Ainda não vou não, mas a gente ora aqui para Deus capacitar, né, irmão Geraldo? Para 1000 e outros para milhões. Então eu tenho que aprender para estar pegando em angolano. Amém? Querido, quero aqui convidar vocês para abrir as vossas Bíblias, caso queiram me acompanhar, em Mateus, capítulo 14, do verso 28. Foi pregado na quinta-feira passada, um fato que aconteceu no Mar da Galileia, e hoje nós vamos para lá de novo, para o Mar da Galileia. Aleluia! Glória a Deus. Leiamos. Nos fala assim: e respondeu-lhe Pedro e disse-lhe, Senhor. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse-lhe, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas. Aleluia. Queridos, quero estar falando aqui de um fato que aconteceu ali na região da Galileia. Jesus, estando ali na Galileia, os seus discípulos chegaram de uma viagem missionária e ali Jesus estavam e se reuniram e chegou uma triste notícia que Herodes Antipas tinha decapitado João Batista. E ali Jesus convoca os seus discípulos para um lugar deserto. Segundo Lucas, ele nos revela que Jesus chamou os seus discípulos para um lugar deserto, próximo à aldeia com o nome Betsaida. E Jesus, ali, indo com seus discípulos, mas a Bíblia diz que era grande a multidão, e logo souberam que Jesus estava indo para ali com seus discípulos, e a multidão o começou a segui-lo. E Jesus, como o nosso sumo sacerdote, ele olha para aquela multidão e se compadece. E ali ele dá uma pausa e começa a falar sobre o grande amor, sobre para que ele veio. E ali ele cura os seus enfermos, ele multiplica pães. E o nosso evangelista João nos fala que depois de Jesus ter curado os seus enfermos, ter feito grande prodígio, os povos, seus seguidores, começam a cogitar, querer fazer de Jesus um rei. Ali porque a luta, naquela época, dos judeus com os romanos era intensa. E Jesus logo sabe dessa cogitação e ordena em pele. O nosso evangelista Mateus nos fala aqui no capítulo 22, que logo Jesus ordena os discípulos para entrarem no barco. E em Marcos fala que é para a região de Cafarnaú. E em Lucas, que é mais detalhista, diz que é para Genezaré. Mas o fato é que é na região da Galileia. E Jesus, ele convoca os seus discípulos, ordena para entrarem no barco e passar para o outro lado. E depois dele despedir a multidão, ele vai para o monte orar. E ali, na quarta vigília da noite, ele vai ter com seu discípulo. E eu anotei as vigílias, que no tempo os judeus dividiam a noite em 4 vigílias. A primeira, das 18 às 21, a segunda, das 21 à meia-noite, e a terceira, da meia-noite às 3 da manhã.
e a quarta das 3 da manhã às 6 da manhã. E a Bíblia nos fala que era escuro, então creio eu que era entre as 3 da manhã, que é muito escuro, né, meu diácono Antônio Eusébio? Essa hora, nós que somos da roça, que acostumamos sair, sabemos que essa hora é uma noite muito escura. E Jesus diz que, e a Bíblia diz que Jesus vai ter com os discípulos andando sobre as águas. E ali no monte, Jesus avista os discípulos em dificuldade. A Bíblia nos fala em Marcos dificuldade. E ali a Bíblia nos fala que o mar estava revolto e os discípulos estavam em dificuldade. E Jesus foi ter com eles andando sobre as águas. E muitas das vezes a gente está, como o nosso diácono irmão Geraldo falou, em dificuldade. E nós esquecemos que nós temos um Deus grande, que esse Deus ele é maior do que qualquer dificuldade. Eu sempre falo aqui que não importa o gigante, não importa o tamanho do seu problema, o nosso Deus ele é maior. Só basta nós confiar e entregar na mão dele, e o resto tudo ele fará. E a Bíblia nos fala que Jesus vai andando sobre a água, ter com os discípulos. E os discípulos, de longe eles avistam Jesus e alguns começam a temer, confundem Jesus como um fantasma. Eles começam a ver Jesus e se amedrontam de medo. E naquela circunstância eles esqueceram do Deus que eles serviam, do Deus que tinha poucos minutos ordenado eles, poucas horas ordenado eles a entrar no barco e passar para outra margem. Eles esqueceram, ficaram amedrontados a ver Jesus andando sobre as águas, diácono Antônio Eusébio. E ali a Bíblia fala que no coração de Pedro, nasceu uma vontade, nasceu o desejo. E ele perguntou: Senhor, se és tu, manda ir ter contigo sobre as águas. E Jesus nos fala: vem. E muitas das vezes na nossa vida, como já aconteceu muitas das vezes comigo, eu me acovardar, porque eu estava no meio de pessoas que eu tinha vontade de dar uma saudação, mas eles falavam: tu não, tu que estava outrora lá no bar bebendo, tu não tem vergonha, não vai não, tu vai passar vergonha. E eu começava a dar ouvido àquelas pessoas, e o medo me tomava. E muitas das vezes nós temos que fazer que nem Pedro, temos que nos encher de uma fé, nos encher de uma tal fé, e falar: se Deus ordenou, se Deus está comigo, eu posso. Não importa a dificuldade que você está passando, não importa, irmão, se Deus ele ordenou, se Deus ele falou venha, não importa. Eu cheguei em Portugal, está sendo tão difícil aqui, eu acho que Deus está em silêncio, eu acho que ele esqueceu de mim. Não, ele ordenou. Se ele permitiu você entrar naquele avião, chegar até aqui, ou se você é daqui de Portugal, se ele permitiu você está passando por dificuldade, não temas, ele está lhe olhando de longe. Ele não te esqueceu. O nosso Deus, ele é quem nos sustenta. Então Pedro, ele perguntou para Jesus, pediu para ir para Jesus, para andar sobre a água. E Jesus disse: venha. E ele não ligou para que os outros estavam amedrontados ou que os outros estavam com medo. Ele apenas manteve o foco, irmão Valdeir, em Jesus. E começou a caminhar sobre as águas. Mas a Bíblia, ela nos fala que as ondas eram fortes, o vento. E Pedro começou a andar sobre as águas em direção a Jesus, aleluia. Mas teve uma hora que ele tirou o foco, ele tirou a visão de Jesus e olhou para o lado. E a Bíblia nos fala que ele começou a afundar, porque ele desviou de Jesus. E muitas das vezes nós perdemos o foco do Senhor. Muitas das vezes nós deixamos que os outros venham e falam: não,
não é assim, faz assim. E nós acabamos por ir na opinião das outras pessoas. E não olhamos, nós deixamos e desviamos o nosso olhar do Senhor. Mas a Bíblia, ela nos manda a olhar, a trilhar no caminho. É estreito, mas é o caminho do céu. E Pedro, ele desviou o olhar e começou a afundar. Mas ele clamou, ele lembrou do Deus grande, daquele que chamou. Aquele que chamou ele, venha, era fiel para cumprir qualquer coisa na vida dele. Era maior do que aquela onda, do que aquela tempestade, do que aquela onda. E ele clamou, ele gritou, salva-me, Senhor. E Jesus estendeu a sua mão e pegou e levantou a Pedro. E a Bíblia nos diz que voltaram para o barco, caminhando sobre as águas. Irmão, a gente passa por dificuldade, muitas das vezes no trabalho, muitas das vezes financeiramente, muitas das vezes nas nossas empresas, muitas das vezes no relacionamento, mas nós nunca podemos esquecer do Deus que nós servimos. Nós sempre temos que colocar Deus à frente de tudo. Quando nós colocamos Deus à frente de tudo, tudo fica mais fácil. Deus, ele não dá um fardo para que nós não possamos carregar. Jesus, ele jamais nos colocará em dificuldade que nós não podemos sair. Ele sempre vai estar olhando pela gente. Só basta nós perseverar, só basta nós orarmos, clamarmos e ser fiel a Ele. Não dá ouvido para muitas pessoas que às vezes vêm com conversinha nos nossos ouvidos, vêm nos falar coisas, coisas desse mundo, tentar nos iludir com coisas desse mundo, porque as coisas desse mundo, elas são instantâneas, são passageiras. Mas Jesus não. Jesus, ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Por isso que nós temos que confiar no Senhor. Nós temos que confiar no Senhor, no Deus que nós servimos. Do que vale nós estarmos na igreja todo dia e quando vem a dificuldade, nós nos esquecermos do Deus que nós servimos, do Deus que me tirou lá do lamaçal, do Deus que me ergueu do lixo, me tirou do lamaçal, a qual a sociedade já não dava mais nada por mim. E muitas das vezes, quando vem a dificuldade, a gente simplesmente esquece do Deus. Mas eu quero dizer que Jesus, você está nessa dificuldade, mas Jesus, ele está te olhando de longe. Só basta você crer, só basta você fazer que nem Pedro, não dar ouvido às outras pessoas, gerar uma fé no seu coração. Só basta você crer no Deus que nós servimos, esperar a ordem de Deus, não tomar decisão por causa do fulano, porque isso, porque esperar no momento de Deus. Aleluia! E a Bíblia, ela nos fala que Jesus voltou com Pedro caminhando sobre as águas e entraram no barco. E quando eles chegaram no barco, a Bíblia nos fala que os discípulos perguntaram, os discípulos ficaram assustados e falaram: realmente és tu o Filho de Deus. E muitas das vezes a gente está na igreja, todo dia, no culto, e a gente não conhece o Deus que servimos. Quando vem a dificuldade, a gente esquece do nosso Deus. Os discípulos que viram Jesus curando, libertando, fazendo todos os milagres, ressuscitando mortos, multiplicando, acabaram de ver o milagre, multiplicando pão. Quando chegaram na dificuldade, esqueceram do Deus que andava com ele, do Senhor
que estava ensinando eles todo santo dia. Então, irmãos, que nós possamos se apegar cada vez mais no Senhor. Não vamos deixar que todas essas catástrofes, obrigado, todos esses problemas que vêm assolando o mundo, nos amedrontes, venha colocar medo em nós, fazer com que nós paramos de vir para a igreja. Hoje, quando nós ligamos os noticiários, é só coisas aterrorizantes, é só coisas para nos amedrontar. Mas nós temos que lembrar que nós temos um Deus grande. Sempre que eu estou em dificuldade, eu lembro do Deus que eu tenho. Muitas das vezes, as pessoas pensam que porque a gente crente não passa por dificuldade. Eu sempre passo por dificuldade, mas sempre quando eu estou na casa do Senhor, eu fico rindo, eu fico alegre. Eu não deixo a tristeza entrar no meu coração, porque eu tenho esperança, porque uma hora ou outra Deus vai chegar e vai mudar a minha história. Assim como Ele vai fazer na vida de cada um de nós. Só basta nós nos colocar no lugar certo. E o resto tudo Ele fará. Aleluia. Jesus, Ele é maravilhoso. Ele não morreu em vão. Ele morreu, assim como Ele olhou para aquela multidão e se compadeceu e parou ali para curar os seus enfermos, quando Ele foi para o lugar deserto com os seus discípulos, que Ele teve a compaixão. Outrora, lá no passado, Ele também teve essa compaixão por nós, aqui na terra. Uns, Diácono Geraldo Almeida, matando o outro roubando, mas Ele disse: eu vou lá, eu vou morrer por eles. Mesmo Ele, para muitos não valendo nada, mas para mim, Ele tem um alto valor. E Jesus veio e morreu por cada um de nós. Eu estava assistindo um noticiário, uns fatos que comprovam a veracidade de Jesus Cristo aqui na terra, e me chamou muito a atenção, e eu quero compartilhar com cada um de vocês. No começo vai parecer inusitado, tão engraçado, mas lá no final vocês vão ver o quanto é sério. Antigamente, os romanos, há 2000 anos atrás, os romanos, ele tinham o hábito de usar os banheiros públicos. E os banheiros dele, Diácono Antônio Eusébio, era bem, ajude-me, isso. E ali, Diácono Valdeir, tinha um do lado do outro, o camarada ir lá e fazer as suas necessidades fisiológicas. E ali tinha um cidadão jogando incenso, e o outro lá fora, uma bandinha, para não sair a sonorização de dentro do banheiro, Geraldo. E passava uma vala correndo água e um balde cheio de vinagre e um caniço com uma esponja. Ali o camarada ficava sentado, Eusébio, conversando com outro e passando a esponjinha na água. E no final dele terminar, ele se higienizava e colocava a esponja no vinagre para esterilizar. E o outro, após seguir, usava aquela esponja. E o mais interessante que nós vamos ler, alguém quiser ler em João 19, 28. Aleluia. Que nos fala assim: estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre,
e encheu de vinagre uma esponja, e pondo numa isopo, lhe chegaram à boca. Aqui, meus queridos, foi Jesus nos falando, quando estava lá, antes dele falar, está consumado, ele falou que tinha sede. E ali, o soldado romano pegou a esponja, meteu no vinagre e deu a Jesus a beber. A quanta humilhação ele passou por nós. O quanto Jesus sofreu por nós. E muitas das vezes nós esquecemos do quanto esse Jesus sofreu. E sem reclamar, debaixo de chicotadas, de tapas, quem sabe muitos ali ele curou, ou um membro de alguma família, mas estavam ali gritando, crucifique, mate-o. E ele sofreu por nós. Passou a maior humilhação na entrada da cidade, crucificado como um ladrão, como um assassino, como aqueles que cometiam crime bárbaro para estar ali na lei romana, que era crucificado, era quem cometia delitos bárbaros, e ele estava ali com uma placa, o rei dos judeus. E ele fez tudo isso sem reclamar, por mim e por você. Então que nós possamos fazer valer a pena cada momento, cada segundo na presença do Senhor. Por mais que você esteja lá fora, venha com seu problema aqui, esqueça, coloque na mão do Senhor. O nosso Deus, Ele é grande. O nosso Deus, Ele é magnífico, Ele é onipotente, Ele é onisciente. Ele vai lhe socorrer, Ele vai estender a mão para você. Só basta você manter o foco. O resto, Ele tudo fará. Amém? Era só isso que Deus colocou no meu coração para estar passando para vocês. Estou feliz, como o pastor Telmo Martins falou. Essa foi a primeira vez a qual estou no púlpito falando de Deus. Estou feliz, nem se fosse para só vir aqui e para falar que Deus é maravilhoso, eu não negaria estar aqui para falar o quanto o Senhor é maravilhoso. Amém? Eu agradeço essa rica oportunidade no nome do Senhor.